Cruzeiro faz oferta por Gonzalo Plata e Flamengo quer em troca Caio Jorge. O Flamengo quer Caio Jorge por Plata. Acho legítimo que o Flamengo faça isso, até para mostrar força no mercado. E vazou a nova camisa do Flamengo, manto número 2. E a repercussão da derrota da seleção brasileira. Então vamos falar de seleção brasileira. Tá pronta? Não. Ela tá no caminho. Cadê os protagonistas da seleção brasileira? A nossa realidade é essa aí. A nossa distância para um time como a França é essa, ou maior. A seleção brasileira foi um horror. Chega mais, nação, uma ótima sexta-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Você que tá aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, vamos juntos aqui analisar as informações do Mengão. Olha só, tem informação importante sobre o Gonzalo Plata. O Flamengo está afastando o jogador por indisciplina a pedido do Leonardo Jardim. E o Cruzeiro quer o jogador, mas o Flamengo quer Caio Jorge. Tem informação pra gente analisar aqui sobre o novo manto do Mengão, inclusive, nós vamos sortear uma camisa do Flamengo. Fica até o final do vídeo pra você acompanhar o passo que você precisa fazer pra você participar, tá bom? Vamos lá pro vídeo de hoje. Vamos aqui analisar todas as informações, tem informação também aí da seleção brasileira. Chega aqui, explode o dedo do like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Já vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Piauí, Pará, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraná, Santa Catarina, põe seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcida do Mengão, dando aquela moral aqui no nosso canal. Créditos Canal, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora pras últimas informações do Flamengo. Qual a sua expectativa para o Flamengo na Libertadores 2026? Ser campeão. A expectativa é essa. Flamengo e Palmeiras entram na Libertadores da América como os favoritos a ganhar o título. Vale sempre lembrar, e a galera já está acostumada com isso, a Libertadores é traiçoeira. Cuidado com ela. Tem muitos obstáculos, tem muito campo minado aí no meio desse caminho. A Libertadores não é fácil. Às vezes parece fácil, mas não é. Por isso, o que o Flamengo tem feito nos últimos anos é algo extraordinário. Nos últimos 6 anos, o Flamengo chegou em 4 finais de Libertadores da América, né? Chegou em 4 finais de Libertadores e ganhou 3, pô. Então é algo realmente extraordinário. Então a expectativa para o Flamengo é ser penta da Libertadores da América e ir disputar o Mundial e ganhar o Bimundial. Essa é a expectativa. Trabalhar para que isso se torne realidade. E cá entre nós tem chance, né? Tem chance. Pegou um grupo difícil, não é um grupo simples, Independiente Medellín, viagem longa, né? Jogar lá no Atanásio Girardot, Cusco na altitude de 3.400 metros, que é bastante pesada, Estudiantes de La Plata, um bom time argentino, adversário recente do Flamengo, não é simples, mas tem condições de passar em primeiro lugar. Beleza, garoto? E olha só, nação, nós criamos um grupo de palpite e de análises esportivas especial para vocês que sempre acompanham a gente aqui no nosso canal. Para você participar, tem um link no primeiro comentário fixado, aonde você vai receber sempre os melhores palpites para você fazer aquela fezinha especial. Inclusive, os palpites de ontem bateram tudo, olha só, deu tudo certo, todo mundo ali que participou do grupo conseguiu receber o seu palpite. E um detalhe importante, olha só, os primeiros que chegarem ali vão participar do sorteio do novo manto do Flamengo. Para você participar, inclusive o sorteio vai ser no dia 15 de abril. Então, para você participar, você tem que ser um dos primeiros a entrar lá no grupo. Tem o link no primeiro comentário fixado, vai lá e aproveita, participe, porque vai ser demais, o grupo é legal, tem notícias, tem palpites, tem tudo. Então, clica lá, entra e aproveita, tá bom? Sorteio dia 15 de abril, corre e aproveita, tá bom? Plata mal comportado será vendido. Ele realmente não está agradando, cara. E se ele não mudar, ele vai ter encurtado a passagem dele pelo Flamengo, não tenha dúvida. E há uma expectativa, porque ele é um jogador muito valorizado na seleção equatoriana. A seleção do Equador tem feito boas campanhas, está na Copa do Mundo
E se ele for bem lá, pode aparecer algum interessado. O Flamengo quer Caio Jorge por Plata, é isso mesmo. O Cruzeiro não vai aceitar, evidentemente, mas o Flamengo quer que o Caio Jorge venha numa troca pelo Plata, porque o Cruzeiro está interessado em levar o Plata, né? O Flamengo recusou a primeira oferta do Cruzeiro e aí falou o seguinte: beleza, vocês querem o Plata? Tudo bem, eu vou querer o Caio Jorge. É óbvio que o Cruzeiro não vai aceitar isso, mas fato é que o Flamengo quer esse craque do Cruzeiro numa troca pelo Plata, nem que seja aí por um valor, né, um montante, um desconto aí na contratação do Caio Jorge. Evidentemente que o Caio Jorge é um jogador muito mais valioso do que o Plata, mas tudo isso passa pelo comportamento do Plata, né? Um jogador que mais cedo a gente trouxe a informação de que está causando muito no Flamengo, né? Muitos problemas, inclusive, né? A matéria do Diogo Dantas trouxe informações no jornal O Globo de que o Plata chegou a levar a mulher para concentração, chegou a dar aquele famoso migué ali na sala de fisioterapia do Flamengo, né? Porque não tinha condições de treinar. É um jogador que curte a noite, que é da noite e tal. Só que agora não se joga mais futebol dessa forma, tá? O futebol não se faz mais assim. Nós vemos jogadores do mais alto nível de desempenho que tem que estar na ponta dos cascos. Não adianta ir para a noite, tentar jogar, tentar treinar, porque são atletas de alto rendimento. Não vão conseguir. Então isso é muito importante. Seguir se preparando da forma adequada, coisa que não acontece com o Plata. Agora, esse movimento do Flamengo no mercado é até interessante, né? Tudo bem, Cruzeiro quer levar o Plata? Beleza, pode levar para ser um ponta. Só que contra ponta eu quero o Caio Jorge. Me dá o Caio Jorge aqui, senão o Flamengo, gente, na condição financeira em que se encontra no momento, não precisa se desfazer dos seus jogadores. Não precisa se desfazer dos seus principais jogadores. É simples assim. O Plata não é um dos principais jogadores, beleza. O Flamengo não está na pindaíba. Pode ficar com o Plata, se dá o luxo de ficar com o Plata até a Copa do Mundo, e na Copa do Mundo o Plata pode brilhar com a seleção do Equador, e aí o Flamengo receber uma proposta que vale a pena para vender o jogador, né? Acho que no momento a questão é como se desfazer do Plata sem perder dinheiro, né? O Flamengo pagou 52 milhões de reais pelo jogador, então precisa ter uma compensação financeira. Não pode ser assim, o Plata vai embora e pronto, acabou. Não, você não pode mandar embora simplesmente um jogador, porque você vai arcar com multa rescisória, tem uma série de compromissos aí, e isso pode trazer aí sim um prejuízo para os cofres do clube, né? E como o Flamengo precisa de um centroavante, e o próprio Leonardo Jardim já disse que o glorioso Plata não é centroavante, então o Flamengo pode se dar o luxo de chegar para o Cruzeiro e falar: beleza, você quer levar o Plata? Eu não tá à venda, mas se você quiser levar o Plata, me dá o Caio Jorge, que é um jogador que o Flamengo precisa. O Flamengo tá precisando de um centroavante, e o Caio Jorge é aquele tipo de centroavante que o Felipe Luiz pedia, né? Um centroavante de atacar a profundidade, um jogador que tem velocidade, e foi muito bem sob o comando do Leonardo Jardim. A melhor fase da carreira do Caio Jorge, no ano passado com a camisa do Cruzeiro, foi sob o comando do Leonardo Jardim. Então pronto, a conta fecha. O Flamengo pode até fazer uma nova investida pelo Caio Jorge no meio do ano. Agora, nesse momento, eu acho muito difícil que o Cruzeiro, beleza, quer o Plata, fez uma oferta pelo Plata que foi negado, que o Flamengo chegue e fala: não, eu quero o Caio Jorge. Acho legítimo que o Flamengo faça isso, até para mostrar força no mercado. Mostrando força no mercado, o Flamengo assusta, né, os adversários, os rivais. Também na imprensa. Tem muita gente que não aceita a condição do Flamengo como um time que é hoje, né? Um time forte, que pode contratar os melhores jogadores, que pode pagar 42 milhões de euros no Lucas Paquetá, que pode fazer uma oferta de mais de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. Para muita gente não desce isso. Muita gente quer um Flamengo, na imprensa, inclusive, com microfone, inclusive, devedor,
com um time fraco. E aí fala-se hoje, não, os clubes precisam se unir para ajudar determinado clube que está afundado em dívidas. Ué, alguém quis ajudar o Flamengo lá atrás, quando o Flamengo era o clube afundado em dívidas? Então não consigo entender esse raciocínio. Ah, isso valia para o Flamengo. Quando não é para o Flamengo, isso não vale. Esse raciocínio não vale. Tá errado. Tá errado. Então eu vejo dessa forma, tá? Eu acho que o Flamengo tem que continuar se reforçando, vai se reforçar com uma contratação de um centroavante, certamente, no meio da temporada, e tende a almejar, se algum clube se interessar por um jogador do Flamengo, como o Cruzeiro se interessou pelo Plata, tem que mirar mesmo a contratação de um craque, né? Caio Jorge foi um craque sob o comando do Leonardo Jardim, um craque. É esse jogador? Não sei. Mas se o Caio Jorge chegar ao Flamengo, certamente o Leonardo Jardim pode potencializá-lo, transformá-lo num jogador daquele tamanho de novo. Eu acho o Leonardo Jardim um baita de um técnico. Agora, essas questões aí envolvendo esse tipo de comportamento do Plata, essas questões são inadmissíveis e isso tinha que ter passado pelo comando do departamento de futebol também, né? Não é só esperar a saída do Felipe Luiz para chegar a essa constatação de que o Plata não se esforça, aquela coisa toda. Não, o José Boto tinha de intervir, né? E ele até falou, eu nunca vi isso, ele deu um esporro nos jogadores e publicou na própria rede social o esporro que ele deu, né? Eu nunca vi isso antes, para dizer a verdade. E aí ele publica esse esporro e fala, né? Mais ou menos, não nas entrelinhas, né? Explicitamente, que os jogadores não souberam usar a liberdade que o Felipe Luiz deu e que a culpa era deles também. Não, a culpa também é do José Boto, que tinha de cobrar. Ah, o Felipe Luiz estava dando muita liberdade, o Boto devia chegar para o Felipe Luiz, você não deve dar tanta liberdade assim, você não pode dar tanta liberdade assim. Ou então chegar para os jogadores, ele mesmo cobrar, falar, Felipe Luiz, você não está conseguindo fazer isso? Deixa que eu faço. Eu sou o comandante, eu vou fazer. Eu vou dar uma bronca nos jogadores. Eu acho que é absolutamente por aí. Não dá para culpar só o Felipe Luiz por isso. Felipe Luiz tem problemas, escalou o Plata por diversas vezes. Com o Plata, a gente agora sabe, sem condições de treinar e de jogar, errou, beleza. Mas isso tinha que ter vindo também de cima. Rapaz, parece que a notícia sobre Gonzalo Plata, a próxima é sempre pior, né? Olha quantos dias a gente vem falando do atacante equatoriano. E agora saiu uma notícia bombástica no jornal O Globo dizendo o seguinte: lembrando da passagem de Ronaldinho Gaúcho pelo Flamengo, Plata foi flagrado com mulheres em concentração e usou fisioterapia do CT como refúgio em dias sem condições de treinar. As situações foram contornadas pelo departamento de futebol, que multou o atacante por alguns atrasos. Em algumas ocasiões, seguranças do clube tiveram que tirar acompanhantes de Plata do hotel da concentração. O caso foi abafado e não houve multa. A indisciplina foi registrada entre outros jogos contra o Internacional no ano passado, quando o Fla enfrentou o Colorado pelo Brasileirão e pela Libertadores em Porto Alegre. Quando Plata recorria à fisioterapia após chegar atrasado sem condições de treinar, a situação constrangiu o departamento de futebol e causava revolta no elenco. O mau comportamento era visto como recorrente. Mesmo antes de jogos importantes, o equatoriano não se preservava e era visto em eventos noturnos. Ele virou figurinha conhecida em alguns locais na zona sul do Rio de Janeiro e na Barra da Tijuca. A diretoria se assustou, mas não expôs os casos. Desde o ano passado, Plata é monitorado de perto. Uma lista de excessos foi criada pelo clube para ser reavaliada em 2016. Plata não era o único. No fim de 2025, outros atletas tiveram excessos observados pelo Flamengo, mas recuaram e se preservaram mais. A diretoria levou o tema ao elenco após a demissão de Felipe Luiz. Na visão do clube, a falta de disciplina foi um dos motivos para a troca de comando. Felipe tinha Plata como um xodó e não costumava ser rígido com comportamento extracampo. Gente, na boa, o que é mais absurdo, hein? Esse comportamento de Gonzalo Plata ou a passada de pano de Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo com o jogador? Isso para mim é um absurdo. Vamos lá, já que eu mencionei anos 90 aí no começo do vídeo, nos anos 90, alguns jogadores faziam isso porque resolviam dentro de campo. Romário, Renato Gaúcho, Túlio, entre outros, tá? O Plata resolve dentro de campo ou resolveu dentro de campo? Não. Ele fez um gol importante na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, isso é inegável,
Mas, gente, em 81 jogos com a camisa do Flamengo, ele fez 8 gols. E atacante, não tem jeito, ele vive de gol. Em um determinado momento, eu defendia o Gonzalo Plata por conta da parte tática. O Plata, taticamente, nos tempos de Felipe Luiz, que estava tendo sucesso, ele entregava muito o que o Felipe Luiz desejava. Fisicamente, taticamente, recomposição defensiva. Só que, em determinado momento, ele caiu de produção. Coincidentemente ou não, foi depois que ele começou a ter uma vida social mais agitada, digamos assim. Repito, coincidentemente ou não. Se isso tudo, de fato, aconteceu, o Felipe Luiz deveria sim cobrar esse jogador, a diretoria deveria sim afastar esse jogador. Isso não pode ser permitido mais no futebol atual. Acabou esse perfil de jogador nos 90, tem que acabar. Não se tolera mais. Por muito menos o Felipe Luiz expôs o Pedro publicamente, dizendo que o jogador estava dando migué em treinamento. Isso que o Plata fez era o quê? Falta de respeito. Então isso expõe ainda mais o Felipe Luiz na proteção dele ao atleta, que ele era apaixonado, inclusive, o amor é cego pelo visto, e expõe ainda mais o José Boto, porque o José Boto ele é o chefe do departamento de futebol. E quando o Felipe Luiz foi demitido, ele virou para os jogadores e disse: vocês se excederam na liberdade que Felipe Luiz dava. E você, José Boto, o que fez para tentar contornar esse tipo de situação? Não deu uma dura no jogador? Multou e pronto? Era para exigir que o jogador não fosse relacionado, que ele ficasse afastado, até que voltasse a respeitar a instituição Flamengo, respeitar o que ele recebe atualmente, que não é um salário baixo, respeitar os torcedores do Flamengo. Isso é falta de respeito. Usar estrutura, fisioterapia como refúgio em dias sem condições de treinar. Isso é uma vergonha. Vergonha. Repito, onde estava o Felipe Luiz nessas horas? Onde estava o José Boto nessas horas? O Plata passou de todos os limites. Hoje ele está com a seleção equatoriana servindo lá, data FIFA. Quando voltar, ele não pode ter mais espaço. E o Leonardo Jardim, em menos de um mês, identificou a laranja podre que é o Gonzalo Plata no dia a dia do Flamengo, após ler essa notícia. Então o Leonardo Jardim está fazendo aquilo que o Felipe Luiz deveria ter feito e o que o José Boto deveria ter feito. Eu respeito demais o José Boto, tá? Para mim, o que fizeram com ele recentemente foi um absurdo, covardia, fritura total. Mas isso não me faz deixar de criticá-lo quando eu acho que tem que criticá-lo. E o José Boto precisa ser criticado nesse momento. Ele errou na condução desse problema aqui. E ainda bem que Leonardo Jardim chegou cortando o mal pela raiz. Para finalizar nosso vídeo, galera, Robinho Júnior, destaque da categoria de base do Santos, foi oferecido ao Flamengo por seus agentes nos últimos dias. Apesar do oferecimento para esta janela interna, o clube não pretende avançar na contratação do atacante no momento, tá? Informação aí da ESPN que nós confirmamos. Então, fica aí a informação para vocês. O Flamengo tá com a possibilidade de contratar Robinho Júnior, é isso, Papa? A informação é sua? Não. Foi oferecido ao Flamengo, tá? A gente é mais fácil contratar o Salah do que o Robinho Júnior, pra você ter uma noção. Ah, é? Que isso? Mas então, assim, como ele foi oferecido e é difícil contratar? Explica pra gente. Não, ele foi oferecido e o Flamengo não abriu negociação, não teve o interesse de então imediato. O Flamengo não se interessa, Eu conversei com a fonte ligada à diretoria que confirmou que ele foi oferecido. Os agentes do jogador ofereceram e que o Flamengo não deu prosseguimento com o interesse, não teve sequência, tá? O Robinho Júnior. Ele foi bem no jogo contra o Flamengo, né? No Maracanã, ficaram chateados, tá? Que ele é bom jogador, né? Os torcedores do Flamengo ficaram chateados, falando que era muito bom jogador, que valia a pena e tudo mais. Tem que ver se o investimento vale a pena, porque é um jogador que vem para ser o quê? Para integrar o sub-20, ou já vai pro profissional direto? Mas qual seria o valor, Papa? Não tem valor, não tem informação de valor. Não. Mas ele foi oferecido, isso é real. Foi bem naquele jogo que o Flamengo estava vencendo por 3-0 o Santos. Aí ele participou assim, ativamente daquela reação do Santos nos minutos finais. O jogo terminou 3-2, mas ele fez chover. Entrou faltando 5 minutos, entrou aos 40 do segundo tempo. E, cara, nos 5 que faltavam, mais os acréscimos, quase que o Santos empatou o jogo. E é talentoso. É um moleque talentoso, um moleque que joga bola, tem qualidade. Até ele, o Neymar, de vez em quando aparece os vídeos deles brincando. Ele tomou um balãozinho do Neymar outro dia no treinamento que viralizou, mas é um moleque com um potencial muito grande. Ele tem muito potencial. Lá no Santos, o pensamento, né, tá até de parte da torcida, de que ele ainda não está pronto, e o Vojvoda também usava menos do que muita gente pedia, por questão de recomposição, ainda não conseguia colocar todo o ímpeto no ataque, tendo que recompor também, então ainda tinha esse balanço lá que o Vojvoda fazia. Agora, em termos de qualidade e potencial, ele tem muito. Não sei se é um investimento válido pro Flamengo, que já tá investindo em jogadores mais prontos. E não
deve ser barato, né? Não deve ser acho que ele vai sair de lá de graça. Pois é. A ideia do staff dele pode ser tirar ele do Santos, porque talvez estejam entendendo que ele tem poucos minutos, né? Menos minutos do que eles querem. Mas não sei se teria no Flamengo mais minutos. No Flamengo ele também não teria mais minutos, também mas eles podem estar pensando em projeção, que o Flamengo é o atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O Santos é um gigante, mas não está na Libertadores, por exemplo. Então, mas já que o Flamengo não deu sequência, ele pode acabar em outro clube. Palmeiras, pode acabar em outro clube. Mas eles não vão querer reforçar ele ter menos minutos no Flamengo em relação ao Santos, por exemplo. E no Santos ele tem uma história que já vem do pai, né? Então, assim, já tem uma ligação ali, não sei se nem seria interessante, não entendo essa movimentação do staff em oferecer o Robinho, que tá começando a carreira agora, tem muita coisa ainda pra desenvolver, pra evoluir, até fisicamente. Tem muita gente que pensa, mas o moleque é novo, aguenta correr pra caramba. Pô, não, calma aí. Não aguenta. Você não tá, né, o jogador com 17, 18 anos, ele não tá 100% formado a musculatura dele, ele vai desenvolver isso ainda, o auge dele vai lá pros 24, 25 anos de idade, ali sim você consegue tirar 100%, né, do atleta, e ali, ou próximo disso, né. Então é algo que precisa amadurecer também o Robinho com calma. Fala, Papa. Notícia da ESPN, né? Notícia da ESPN, e aí eu procurei uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que falou, olha, até é real que ofereceram, mas a gente não teve interesse nesse momento de prosseguir com o negócio, tá? Já com relação ao Salah, que foi uma notícia que foi amplamente noticiada aí no Cazé TV, na TNT Sport, todo mundo noticiou e colocou os clubes brasileiros como principais alvos do Salah, né? Porque tá saindo do Liverpool e tal, ficando livre, e aí colocaram o Flamengo como o principal alvo pelo poderio financeiro do clube, né? E aí eu entrei em contato, tá, com essa fonte ligada à diretoria do Flamengo, que eu falei, olha, colocaram aí na arte dos principais veículos do país, colocando na arte ele com a camisa do Flamengo, podendo chegar e tudo mais, tá livre no mercado. É uma loucura pensar nisso, o Salah, 33 anos. Não, aí ele falou, não pensar. Ele falou, não, é uma idade que o jogador fica mais acessível pro futebol brasileiro, né? Fez isso com o Jorginho, que já foi terceiro maior do mundo. O Flamengo trouxe muitos jogadores aí com a idade avançada, o Felipe Luiz, o Danilo, o Alexandro, tudo jogador galáctico, né? Jogador Marcelo veio pro Fluminense. Marcelo pro Fluminense. Então, quando eu perguntei do Salah, eu achei que ele ia falar, não, tá maluco. E não, falou, interessante, estamos avaliando. Falou isso, estamos avaliando. Entendeu? E pelo meu entendimento pode chegar, né? Tem vaga no Vascão? mercado pode chegar, né, Bandeira? Tem vaga de presidente no mercado pode chegar, pode ser dono da SAF, se ele quiser. Pode, claro. Tem vaga no Fogão? O livre no mercado pode chegar sem janela, não é isso? No lugar do Textor, né? Sim. Depende do salário. Ele ganha 1.600.000 euros por mês. Só que não teria que pagar o valor para contratar. Não teria que pagar o valor para contratar. Se ele, o que essa pessoa me explicou, se por um acaso tem que avaliar, por que tem que avaliar? Se o cara, por exemplo, isso vale para esses jogadores que ficam livres aí, galácticos, tá? Se o cara aceita vir e não receber luvas, é difícil, mas aceita vir e ter um salário igual ao que ele tinha, mas não tem que pagar nada para trazer, você, pensando num valor, 2 anos de contrato, ganhando 1.600.000 euros por mês, vai bater ali 30 e poucos milhões de euros, que é o que você gastaria para contratar, né? E já tá o salário incluído, entendeu? Faz sentido. A grande questão é convencer ele, né? Acho que esse que é o ponto, né? Assim, acho que a tendência desses jogadores, porque uma coisa é o jogador brasileiro que tá lá fora, a gente citou Marcelo, Jorginho, esses jogadores que têm uma ligação com o país é uma coisa, ou às vezes tem até uma torcida já pelo clube. Agora, um jogador que não tem vínculo com o país, com o futebol daqui, eu acho mais difícil o poder de convencimento, porque possivelmente, ainda mais falando da grana que entra, a tendência é você buscar os Estados Unidos, você ir pro mundo árabe, enfim. Eu acho que a tendência do Salah seja essa, mas aí, amigo, é sentar na mesa, conversar, achar se é viável ou não. Agora, que é um baita jogador, que seria um impacto absurdo, não só no Flamengo, qualquer clube que ele viesse pro Brasil e no futebol brasileiro de maneira geral, porque é um cracaço de bola, joga muita bola o Salah. E olha só, nação, vocês viram aí que vazou as imagens da nova camisa do Flamengo, manto número 2 de 2026. Essa será a camisa do Flamengo nessa temporada agora de 2026, que inclusive o Vene Casagrande, ele deu uma notícia, uma informação importante, que o Flamengo está chegando na casa de 450 milhões
de reais em patrocínios na camisa, a camisa mais cara da América do Sul. Vamos analisar ele falando sobre isso. Galera, o Flamengo tem um novo patrocinador, foi aprovado em reunião do Conselho Deliberativo na última terça-feira, e o Flamengo aprovou o contrato, os conselheiros aprovaram o contrato do Flamengo com a montadora chinesa GAC, e ela vai estampar a marca até 2029, ou seja, 3 anos de duração, tá? E o Flamengo vai receber, lembrando que ela vai ser estampada no short e também camisa de treino e pré-jogo do time, ou seja, não é uma propriedade tão valiosa assim, mas o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro e vai receber durante esse contrato 12 milhões e meio de reais, tá? Então é mais um patrocinador chegando ao Flamengo. Flamengo que recentemente aprovou também, os conselheiros aprovaram o contrato do Flamengo com a Ademicon, que tem o mesmo período de durabilidade até 2029, e o Flamengo vai receber aí 42 milhões de reais o valor total, que dá 14 milhões de reais por ano por esse acordo, que já está tudo certo e vai estrear também em abril. E agora, galera, o Flamengo negocia com o BRB a renovação de contrato, lembrando que BRB estampa a marca na propriedade omoplata, e o Flamengo recebe atualmente 25 milhões de reais por ano nesse contrato, a tendência é que aumente. Hoje, o Flamengo recebe 450 milhões de reais por ano para estampar as marcas no uniforme do Flamengo. E eu vou trazer aqui, vamos lá. A Betano, que é a patrocinadora master, paga 268,5 milhões de reais por ano. A Adidas, fornecedor de material esportivo, 70 milhões de reais por ano. BRB Omoplata, 25 milhões de reais por ano. A Apvida, nas costas, 23,8 milhões de reais por ano. A Demicon, barra inferior, 14 milhões de reais por ano. GAC, que é só no short ali, 12,5 milhões de reais por ano. Shopee, na manga, 12 milhões de reais por ano. Assiste Card, barra traseira, 10,8 milhões de reais por ano. O AP, que é no short só, 5 milhões de reais por ano. Texaco, que é apenas no número da camisa, 4,2 milhões de reais por ano. E Zé Delivery no meião, 4,2 milhões de reais por ano. Repito, o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro, e isso é mais uma resposta para aqueles. Da onde vem o dinheiro do Flamengo? Vem daí. E para aqueles que defendem a tese que o Flamengo é assim, é essa máquina porque recebe mais de direito de transmissão, não é não, gente. Hoje, a receita de direito de transmissão está ali, top 4, talvez top 5 de receitas do Flamengo. Antes tem bilheteria, patrocinadores, títulos, enfim, venda de jogador e muito mais. Vocês viram a derrota da seleção brasileira para a França? O Brasil perdeu por 2-1 e a imprensa esportiva repercutiu essa derrota, porque para muitos o Brasil não vai longe na Copa do Mundo se continuar jogando o que jogou contra a França. Dá só uma olhada no que eles falaram. Vou responder para você rapidinho. Coletivamente, um horror. Assim? Um horror. Para quem quer seleção para disputar a Copa do Mundo, a seleção brasileira foi um horror. Os laterais fracos. O meio-campo horrível, uma confusão no ataque. Quando a gente pensa que esse negócio de se mexer no ataque funciona, é uma confusão. Com 10 minutos ninguém sabia o que fazer, cada um aí teve que o treinador ajudou, porque hoje até nota 6 vai para o técnico da seleção brasileira, que trabalhou mal. Hoje foi, como diria em Lisboa, um horror, individualmente e no coletivo. Se tem alguém que se salvou, só um se salvou. Deixa eu pensar. Dois, vai. Se salvaram na seleção brasileira. 2. Um zagueiro e um atacante. Isso. 2. Porque Bremer e Luiz Henrique. Mais uma partida completamente apagada do Vinícius, uma partida ruim do Wesley, uma partida ruim do Matheus Cunha. Então, assim, Era o que eu imaginava que seria. Eu fiz... O saldo tá no zero pra você? Nem positivo, nem negativo? Eu acho que tá positivo, porque eu acho que era pra gente ter perdido demais. Ô, louco. Em determinado momento do jogo, eu estava na redação com os amigos e com a amiga, eu virei e falei, pego esse 1-0, fecha esse 1-0. O que aconteceu um minuto depois? Fecha esse 1-0. Aí todo mundo, não, com a mais dá pra tentar o empate. Eu falei, eu fecho esse 1-0. Logo depois, 2-0. Aliás, aí logo depois do 2-0 teve outro para fazer o 3-0, que a França deu uma perdoada.
Aí quando fez o 2x1, eu falei, ó, só pra registrar, eu fecho esse 2x1 de novo, hein? E olha que a gente teve até chance de empatar ali, que seria um placar muito mentiroso. Eu acho que você que tá aí, é isso mesmo. A nossa realidade é essa aí. A nossa distância para um time como a França é essa, ou maior. É claro que eu gostaria de vir aqui hoje falando de uma vitória brasileira em cima da França, que é a primeira ranqueada, que é um grande time, um dos grandes favoritos nessa Copa do Mundo que está tão próxima. O empate quase saiu no último lance, já teria sido um bom resultado. Mas não estou desesperado, não. Não deu para desesperar. Por quê? O time da França é um grande time. Vem de 2 finais de Copa do Mundo. Eles têm um entrosamento, um coletivo que a seleção brasileira não tem. Muitos jogadores jogaram as 2 finais, o técnico vem de tudo, desse tempo todo. Então, eles se mexem em campo com extrema facilidade, com muita capacidade. Mas fizeram 2 gols de contra-ataque. Primeiro tempo foi todo França. Segundo tempo foi brasileiro. As mudanças, o Luiz Henrique entrou bem pela direita, o Vini Júnior começou a fazer algumas coisas mais pela esquerda, o time começou a chegar mais, apertar mais, fez um gol, teve essa chance no último lance, que espera na ponta da chuteira do Vini, aquela bola batida forte pelo Brenner, pensou se o Brenner faz 2 gols, então teria empatado. Mas, então vamos falar de seleção brasileira. Está pronta? Não. Ela está no caminho. Porque o Ancelotti já deixou claro que ele tem preocupações com a defesa. Ele tem ausências. Né? Ele tem o Militão, que ele sabe que pode jogar pela direita, de lateral direita. Ele tem o Marquinhos, que pode jogar pela esquerda. Ele tem o Danilo experiente para entrar. Tem o Brenner. O meio-campo, ele está sem o jogador que é titular, o Bruno Guimarães. Vai ser com o Casemiro e com o Bruno Guimarães. Na frente são 4 atacantes. Então faça aí a conta comigo. Vini Júnior vai jogar. Para mim, Estevão vai jogar. Matheus vai jogar. E está faltando o Rafinha. Se o Neymar vier, aí é um problema do Ancelotti de ver como é que ele resolve isso. Eu fiz a pergunta para ele, nesse programa fantástico, das respostas que eu não esperava, vai ter 4 atacantes, o meio-campo está quase pronto, está praticamente pronto, mas quero reservas, a defesa me preocupa, as laterais me preocupam muito. Mas ali eu disse, então vamos fazer a seguinte conta, você tem 18 jogadores. Militão, Bruno Guimarães e Estevão estão na tua lista, claro que estão. Então já fomos a 21. Se o Neymar te convencer, vamos para 22, somam 4 vagas. Ele falou exatamente, são 4 vagas. Eu acho que essas 4 vagas, tem 2 na defesa, 1 no meio do campo, e vai ter que pintar 1 ou 2 talvez, vai, tira do meio campo, e pintar 2 ataques. Quem vai brigar por essa posição? Vai brigar o João Pedro, vai brigar o Hendrick, vai brigar o Luiz Henrique, os caras vão todos brigar para que ele possa chegar no time. Vamos ver o que ele vai escalar contra a Croácia, porque ele fez várias alterações hoje. Volto a repetir, 2-1, que no primeiro tempo foi 2-0 para a França, foi 1-0, depois fez 2-0 com justiça no contra-ataque. Depois o time do Brasil cresceu, apesar de todas as suas dificuldades. Não tem o conjunto, né? Não tem essa facilidade ainda de buscar o jogo como tem o time da França. Podia ter empatado. Não chega a ser de uma desgraça, não. Vamos esperar contra a Croácia na terça-feira. É isso aí, nação. Então, uma derrota, cara, amarga aí para a seleção brasileira. Agora a seleção joga contra a Croácia e precisa ter um bom resultado aí para poder apagar um pouquinho desse fogo que começou a ser criado na seleção, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo voltou aos treinos, está treinando forte com o técnico Leonardo Jardim em preparação para a volta do Campeonato Brasileiro após a data FIFA. O Flamengo joga com o Red Bull Bragantino na quinta-feira, dia 2 de abril, às 9h30 da noite. O Flamengo precisa de um bom resultado para continuar subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Tá bom, nação? Olha, muito obrigado por você estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Grande abraço, uma ótima sexta-feira para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.